descontraído é o seu companheiro de todas as tardes, Henrique Vidal. Bom, tá rolando live lá no Instagram, tá rolando live agora, Henrique Vidal _ pessoal. Tô chegando pra vocês com o nosso quadro A História de Hoje, mais um capítulo da vida real chegando. Então, vem comigo, vamos acompanhar mais um capítulo do quadro A História de Hoje. O Brasil inteiro para pra ouvir A História de Hoje. Henrique, quer dar a minha opinião? Mais um capítulo da vida real, narrado em detalhes. No primeiro encontro, O meu relato de hoje é dizer que se ela tivesse amor próprio A História de Hoje, com Henrique Vidal. ao ouvir essa história, porque caia fora, moço. Então vamos acompanhar. Boa tarde, Henrique. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Aqui em casa está de um jeito que eu não sei mais como proceder. Não era o relacionamento que eu queria para minha vida. Sou uma mulher casada e tenho 32 anos. Eu casei com um homem que reclama de tudo. Ele não era assim. Ele era carinhoso, calado, mas foi se transformando com o passar do tempo. Está bem difícil. Este último final de semana, tivemos mais uma briga daquelas. Aliás, briga não, briga quando os dois decidem discutir. Ele briga sozinho, eu fico na minha. Bom, tudo começou, aliás, tudo começa como sempre, por algo banal. Às vezes, o que assistir na TV, a melhor forma de organizar a despensa, por um prato sujo, alguma notícia da política, coisas pequenas que, em qualquer outra casa, seriam resolvidas com um suspiro ou uma concessão mútua. Mas aqui em casa, aqui não. Aqui cada desacordo é uma batalha que ele precisa vencer. Henrique, o negócio dele é ter razão. Ele tem que estar certo. Aí eu respiro fundo. Eu lembro de uma frase que a minha mãe dizia: minha filha, a mulher edifica o lar. Para manter um casamento, a gente tem que aguentar muita coisa. E eu boto essas palavras na minha cabeça, tentando manter a calma, tentando expor meu ponto de vista com a voz mais neutra possível. Eu entendo seu lado, amor, mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Mas eu penso diferente, porque eu começo, mas sou rapidamente interrompida. O ar da sala muda. Em segundos, o tom de voz dele sobe, preenchendo o espaço, anulando o meu. É uma escalada que eu conheço muito bem. O roteiro previsível do nosso conflito. Ele não ouve, ele apenas impõe. Ele se inclina para frente, os olhos fixos nos meus, exigindo que a minha opinião se dobre à dele. Na nossa relação não há espaço para nós ou diferente. Não, só há o dele, o pensar dele, a opinião dele. A frustração que sinto é uma mistura de raiva e exaustão. Outra coisa, Henrique. Ah, meu Deus, ele é apaixonado por futebol. Henrique, quando o time dele joga, pode estar acontecendo qualquer coisa importante. O mais importante para ele é o time dele. Quando o time dele perde, ele fica insuportável. Henrique, ele torce para o Vasco. E ele estava todo feliz, bebendo direto, porque o Vasco estava disputando uma taça, perto de ganhar um campeonato. E aí o time acabou perdendo. E ele quase ficou louco.
Passou o resto do domingo chamando os palavrões mais cabeludos do mundo. Isso aqui é o seu cacete, homem. Isso é uma porra. E eu dizia, calma, amor. É só futebol, homem. Calma é um caralho, homem. Se meter não. Deixa eu aqui no meu canto. Henrique, quando esse time perde, é batata. Ele começa a ficar visivelmente nervoso. E então o teatro da intimidação começa. E eu tenho que ficar na minha, calada. Ele bate a mão fechada contra o peito, num gesto de domínio e fúria contida, como se quisesse provar sua força pra si mesmo. Tudo é dele, tudo. Você não entende nada, porra. É assim que tem que ser, rapaz. Oxi. Só escute. Meu coração acelera. Henrique, ele pega o celular dele e joga no sofá, joga no chão. Ele é desses que joga as coisas. Uma vez, jogou o meu celular contra a parede. Acabou, segundo ele, se arrependendo e me dando outro de presente. Henrique, ele nunca encostou em mim. Isso é verdade. Mas eu tenho medo que isso aconteça. A agressividade dele é um murro no ar que atinge diretamente meu sistema nervoso. É um cerco invisível. Ele simplesmente não aceita a minha forma de pensar e esse desrespeito constante está me consumindo por dentro. Quando esse time dele perde e ele bebe, ele sai totalmente do controle. Eu estou cansada. Exausta de ser a única a tentar manter a paz. Cansada de ter que me diminuir para caber no mundo limitado da opinião dele. Lembro do celular jogado, da batida no peito. Aí, Henrique, a ficha vai caindo, sabe? Porque eu não tô aguentando mais. Não quero mais viver com medo de ter uma opinião. Minha paz vale muito mais do que essa guerra constante. Por controle, me ajudem com opiniões. Uma mulher que sofre calada. Preciso tomar uma decisão. Estou muito cansada disso. Henrique, quando o time dele vai jogar e ele compra algumas cervejas para assistir bebendo, eu já fico com medo. Por mim, esse time ganharia sempre. Henrique, essa é a minha história. E essa foi a história de hoje aqui no Vale Mais. E aí? Ela continua passando por isso, se permitindo a viver essa vida? Ou, como ela diz no final da carta que está cansada, ela tenta, de alguma forma, se libertar dessa situação? Qual a sua opinião? O que você faria nesse cenário? A história de hoje aqui no Vale Mais. Não sei se me vou aturar. Fala, meu povo! Feliz Natal pra todo mundo! Feliz Natal pra Giovanni, Leonardo. Quem mais aqui? O pessoal tá na live, Feliz Natal. Pessoal, quem tá na live não segue a nossa página aqui. Segue aí, dá essa força pra gente. Obrigado, boas festas.